Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Mateus 14. Hoje eu vou ler então o Evangelho de Mateus capítulo 14 na Bíblia de Estudo Scofield. Mateus 14, hoje lendo esta Bíblia, tem como título aqui a quinta parte: o ministério do rei é rejeitado, a morte de João Batista, a morte de João o Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu filho Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. A primeira multiplicação dos pães, 5.000 são alimentados. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus caminha sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus realiza curas em Genezaré. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 14. Separei aqui alguns comentários acerca desse capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo Andrews, que diz que o milagre da alimentação dos 5.000 é o único registrado nos 4 evangelhos. Portanto, é possível que seja o mais importante dos milagres realizados por Jesus. Relembra o milagre do maná, que alimentou os israelitas no deserto, o milagre de Eliseu com o azeite da viúva e a alimentação de 100 homens por Eliseu com 20 pães de cevada e algumas espigas recém-colhidas. Também prefigura a última ceia. Deve-se notar que o Evangelho de João não traz um relato da última ceia com a interpretação do significado de beber do sangue de Jesus e comer de sua carne. Essa discussão é acrescentada no discurso de Cristo após a alimentação dos 5.000. O milagre também antecipa o grande banquete escatológico no fim do tempo, um banquete amplamente predito nos escritos apocalípticos, tanto de origem judaica quanto cristã. O milagre também demonstra o lado social do ministério de Jesus, que reconhecia as necessidades físicas e econômicas do seu povo. Já aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, diz aqui relacionado ao versículo 3. A linhagem de Herodes o Grande é confusa por causa de seus vários casamentos e seus muitos filhos, assim como os frequentes casamentos entre si de seus descendentes e suas tendências a usar os mesmos nomes repetidamente. Há também alguma incerteza com relação à identidade de Filipe, com quem Herodias havia sido casada. Provavelmente não era Filipe o tetrarca de Itureia e Traconites. Herodias era filha de Aristóbulo, um dos filhos que Herodes o Grande matou, e era também neta de Herodes o Grande. Ela se casou com seu meio-tio, Filipe, mas depois abandonou-o por um outro meio-tio, Herodes Antipas, o meio-irmão de Filipe. Casar-se com a ex-esposa de seu irmão vivo é proibido, de acordo com Levíticos 18, versículo 16. E, finalmente, aqui na Bíblia King James 1611, o comentário acerca dos versículos do versículo 33 diz que a confissão dos discípulos de Jesus como o Filho de Deus não é de surpreender à luz de estreitas ligações entre este milagre e importantes paralelos do Antigo Testamento. O título Filho de Deus frequentemente serve de título messiânico no Novo Testamento, mas aqui ele também implica a divindade de Jesus. Os discípulos provavelmente interpretaram o milagre à luz de Jó 9, versículo 8, que declara que Yahvé anda sobre o mar como se fosse terra seca. Sua adoração de Jesus também confirmava seu crescente reconhecimento de sua natureza divina. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 14, juntamente com alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.